O texto de 2 Timóteo 3, versos 1 a 5, é um alerta profético do apóstolo Paulo a Timóteo sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, 1 a 5. A palavra grega usada para soberbos em 2 Timóteo 3, verso 2, é hiperfanoi. Este termo é composto por duas partes, hiper, que significa sobre, acima, além da medida, e phanos, que significa brilhar ou aparecer. Assim, o termo hiperfanoi se refere àqueles que se consideram superiores, que se exaltam acima dos outros e possuem um espírito arrogante e altivo. Essa soberba é um pecado condenado em toda a Escritura. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. O orgulho e a soberba foram características do coração de Satanás e também levaram à queda da humanidade no Éden. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Os soberbos rejeitam a verdade de Deus e exaltam suas próprias opiniões, tornando-se inimigos da cruz de Cristo. Porque muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18 e 19. Muitos pregadores ao longo da história advertiram contra a soberba e sua consequência espiritual. Agostinho de Hipona, 354, 430 d.C. Em suas Confissões, Agostinho descreve a soberba como pecado raiz de todos os outros pecados, afirmando que o orgulho é o que separa o homem de Deus. Martinho Lutero, de 1483 a 1546. Lutero frequentemente pregava contra a soberba religiosa dos fariseus e da Igreja Católica Romana de sua época, destacando a justificação pela fé como a única forma de salvação. Jonathan Edwards, de 1703 a 1758. Em seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, Edwards enfatizou como a soberba endurece o coração contra Deus e leva à condenação. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892. Spurgeon frequentemente pregava sobre o perigo da soberba espiritual, ensinando que a cruz de Cristo é o único remédio contra a arrogância humana. Leonard Ravenhill, de 1907 a 1994. Pregador avivalista do século XX, Ravenhill denunciava a soberba na igreja moderna e clamava por um arrependimento genuíno. Paul Washer, 1961 até o presente. Em sua pregação O Choque do Verdadeiro Cristianismo, Washer confronta a soberba religiosa e chama os cristãos a uma fé autêntica baseada na cruz. A cruz é o centro do Evangelho e o meio pelo qual Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, verso 19. A Bíblia ensina que aqueles que estão em Cristo foram crucificados com Ele. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, verso 6. Na cruz, Cristo não apenas pagou pelo pecado, mas também trouxe reconciliação entre Deus e o homem. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2, verso 16. O texto de 2 Timóteo 3, 1 a 5, alerta para os tempos trabalhosos e a arrogância humana que se manifestará nos últimos dias.
A palavra soberbos descreve aqueles que se exaltam e rejeitam a verdade divina. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Mateus 23, 12.